pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como estão? Espero que vocês estejam ótimos para mais uma aulinha aqui com a gente. Nós estamos vendo, ultimamente, começando bem lá do início, quando Deus criou as pessoas. Nós estamos percorrendo toda a história de Deus e vimos como Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. Então, Jesus morreu numa cruz e ressuscitou dos mortos. Depois que Jesus voltou à vida, Ele apareceu para algumas pessoas. Ele apareceu para Maria Madalena, Ele apareceu para alguns amigos próximos e muitos seguidores dele também. Vocês conseguem imaginar como eles ficaram surpresos e felizes? Os seguidores de Jesus provavelmente também tinham muitas perguntas. Como que ele morreu e de repente ele estava ali na nossa frente? Especialmente um dos amigos dele mais próximos, chamado Pedro. Na noite anterior à crucificação de Jesus, Pedro, que amava tanto a Jesus, ele fez uma promessa e ele disse a Jesus o seguinte, que não importava o que fosse acontecer, ele amava Jesus acima de tudo. E ele estaria sempre ao lado de Jesus. Mas vocês sabem o que Jesus disse a Pedro? Olha só, está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 34. Jesus disse, eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você, Pedro, me negará 3 vezes. Gente, vou explicar isso para vocês. Olha só. Pensa numa pessoa que vocês gostam muito. No papai, na mamãe, no vovô, na vovó. Vocês conhecem essa pessoa que você gosta muito. E aí, você está num lugar, numa roda de amigos, e alguém chega para você e fala assim, e aí, você conhece a mamãe? Eu? Eu não. Como assim? Negou que conhecia a sua própria mãe. E aí vem uma outra pessoa e pergunta, e aí, você é o filho daquela mamãe? Não, não sou não. E por mais uma vez, chega uma outra pessoa e te pergunta, olha lá a sua mãe. Aquela? Não, aquela lá não é minha mãe não. Gente, muito ruim isso, né? Vamos ver o que aconteceu no resto da história? Olha só. Não depois de muito tempo passado disso, nessa mesma noite, antes da crucificação de Jesus, Jesus foi preso. Muitos dos amigos de Jesus fugiram com medo, mas Pedro foi seguindo Jesus para ver o que aconteceria. Então levaram Jesus e Pedro foi ali, junto com a multidão seguindo. Enquanto Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote, Pedro ficou ali de fora, com toda aquela multidão, aquecendo, porque estava muito frio, em torno de uma fogueira. Passou uma criada e questionou a Pedro, perguntando se ele era um dos discípulos de Jesus. Pedro estava muito assustado, confuso com tudo que estava acontecendo. Ele falou assim, não sou eu não. Eu não sou discípulo dele, não conheço. Isso aconteceu mais 2 vezes. Passou mais uma pessoa e perguntou, passou mais uma pessoa e perguntou, e Pedro se recusou. Disse que ele não conhecia Jesus. Depois da terceira vez a terceira pessoa que perguntou, o galo cantou. Nesse momento, tudo aconteceu exatamente como Jesus havia dito. Lembram lá? Antes que o galo cante, Pedro, você me negará 3 vezes. Lembre-se que Pedro havia prometido a Jesus que ficaria com ele, que nunca se afastaria dele. Agora, ele devia estar se sentindo péssimo por quebrar a sua promessa a Jesus. E você sabe o que aconteceu depois disso? Jesus morreu, a gente sabe. Foi sepultado num túmulo. No 3º dia, Maria, Pedro e João descobriram que o túmulo estava vazio e que Jesus estava vivo. Pedro até viu Jesus com seus próprios olhos
e sabia que tudo aquilo era verdade, porque Jesus tinha dito isso. Assim, mesmo assim, Pedro deve ter se sentido muito mal por ter visto que quebrou sua promessa com Jesus. Ele deve ter se perguntado o que Jesus estava pensando dele, depois de tudo que tinha acontecido. Aí, certa noite, Jesus ainda estava na terra, porque depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra, com os discípulos, com os seguidores e tudo mais. Teve uma noite que Pedro e alguns discípulos saíram para pescar. E eles estavam lá no barco, lá no mar da Galileia. E durante toda a noite eles lançaram as redes para pegar os peixes e nada acontecia. No início da manhã, eles estavam retornando, porque nada aconteceu, eles não conseguiram pegar um peixe sequer. Quando Pedro e seus amigos estavam retornando para a praia, eles viram um homem lá na praia, lá parado. E eles não perceberam que aquele homem era Jesus. E eles olhando o homem assim, o homem gritou. Está aqui na Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 5. O homem falou para eles assim: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Quando eles disseram ao homem que não, ouça o que Jesus disse para eles fazerem. Evangelho de São João. Ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e vocês conseguirão pegar peixe. Gente, dá na mesma, né? Eles estavam ali jogando a rede e nada acontecia. Claro que isso parecia não fazer o menor sentido. Mas os homens fizeram o que aquele estranho disse para fazer e jogaram a rede do lado direito. Quando eles fizeram isso, gente, tinha tanto peixe, que eles não conseguiam nem puxar a rede para dentro do barco, de tão pesada que ela estava. Bem, quando isso aconteceu e as redes dos discípulos se encheram de peixe, foi quando eles perceberam que aquele homem lá na praia era Jesus. Pedro, então, vestiu o casaco e pulou na água para nadar ao encontro de Jesus, enquanto os outros discípulos puxavam as redes cheias de peixe. Quando os discípulos chegaram à praia, descobriram que Jesus havia feito um fogo e já estava cozinhando um pão e preparando os peixes para eles comerem. Mas e aí? Jesus perdoou Pedro? Jesus ofereceu a comida a Pedro e a todos os seus amigos. Quando eles terminaram aquela refeição, que era o café da manhã, porque era cedo, né? Lembra que a gente falou? O que Jesus fez? Jesus chamou Pedro à parte e falou: Pedro, vem cá que eu quero conversar com você. Pedro estava muito nervoso, porque ele não sabia o que Jesus ia falar para ele. Aí Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Pedro respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros, Jesus disse. De novo, Jesus fez a mesma pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro disse: claro que amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus fez a mesma pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu que sim. E Jesus falou: alimente as minhas ovelhas. Jesus frequentemente falava com as pessoas de uma maneira que ajudava elas a entenderem as coisas, em exemplos, facilitando o entendimento. O que Jesus queria dizer? Quando ele se falava que ele era um bom pastor, ele queria dizer com essa expressão que ele cuidava das pessoas como um bom pastor cuida das ovelhas. Então, quando Jesus disse: Pedro, cuide das minhas ovelhas, ele estava pedindo a Pedro para que cuidasse das pessoas que o seguiam. Embora fosse verdade que Pedro houvesse negado Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, essa foi a maneira de Jesus dizer a Pedro que o havia perdoado por quebrar sua promessa. Na verdade, Jesus tinha um trabalho muito importante para Pedro fazer.
3 vezes Jesus disse a Pedro para alimentar as suas ovelhas, para cuidar dos seus seguidores. Jesus amou a Pedro e queria que ele soubesse que estava tudo bem entre eles. Imagina como Pedro deve ter se sentido naquele momento, gente, alegria, porque Jesus estava convidando Pedro para cuidar das pessoas que o seguiam. Até então, todos os anos da vida dele. Jesus colocou Pedro em primeiro lugar. Ele dedicou um tempo para garantir que Pedro soubesse que as coisas estavam bem entre eles, que ele estava perdoado. E aí a gente deve seguir o exemplo de Jesus e fazer a mesma coisa. A gente deve colocar as pessoas em primeiro lugar, fazendo com elas a coisa certa. Olha como essa história, gente, é muito bonita. Ela passa para nós o que Deus quer da gente. Deus quer que a gente coloque as pessoas na frente do nosso próprio querer. Isso é um sinal de humildade, né? A gente não pensar só na gente, a gente pensar no outro. E foi isso que Jesus, fez com Pedro. Perdoou Pedro pelo que ele fez, de quebrar a promessa. E pediu a Pedro para que cuidasse das pessoas, levasse a palavra dele, tudo que ele aprendeu com Jesus, que ele levasse para todo mundo mesmo. E foi isso que Pedro fez no restante da vida dele. Então, pessoal, a importância da gente colocar as outras pessoas na nossa frente. Não pensar na gente, pensar no bem do outro. Esse exemplo veio de Jesus. Esse exemplo é maravilhoso, ele nos ensina a ser humildes, a amar o próximo. E assim como Pedro, nós também podemos ser perdoados pelo nosso Deus. Ele compreende que a gente falha. Pedro estava assustado, Pedro estava com medo. E, como todo humano, ele errou. Mas isso não o impediu de consertar esse erro e de seguir a vida dele ao lado de Jesus com tudo que ele aprendeu. Isso não é maravilhoso? Que a gente sabe que a gente pode fazer igual, que Deus nos ensinou a ser igual e a gente consegue. Então, agora vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer a Deus por esse exemplo maravilhoso de Pedro e pedir que a gente também consiga seguir o exemplo de Jesus. Sermos humildes, pensarmos nos outros sempre e estarmos sempre juntos dele, né? Não é mesmo? No caminho de Deus. Vamos lá? Fechem os olhos, abaixem a cabecinha de vocês e vamos fazer uma oração bem bonita por essa história que a gente aprendeu agora. Senhor Deus, obrigado pelo exemplo de Pedro que o Senhor nos deu, que seguiu a vida dele anunciando tudo que ele viveu junto de Jesus e ensinando toda a sua palavra ao mundo. Nós queremos também ser assim. Nós também queremos ser corajosos, determinados, divulgar a sua palavra a todos que estão perto de nós. E, acima de tudo, pensarmos sempre nas pessoas ao nosso redor, em primeiro lugar, nunca a gente, e sim os outros, para que a gente possa seguir o exemplo de Jesus. Em nome do seu Filho amado, nós lhe agradecemos por essa palavra e pelo seu carinho e amor por nós. Amém. Muito bem, gente. É isso aí. Eu espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês, na mente de vocês, que vocês não esqueçam jamais o que aconteceu com Pedro, como que ele virou um bom pastor pelo mundo, divulgando a palavra de Deus para todos nós. E tem mais lá no @campkids.oficial para vocês ver junto com o papai, com a mamãe, mais atividades, mais textos, mais histórias. E eu aguardo vocês para a próxima história. Tchau, tchau!